Então vamos começar. Siga. Certo? Quem começa? Começo eu? Acho que sim. Ok. Então, boa tarde a todos. Vamos dar então início a esta segunda mesa redonda dos OpenGIS Days. Esta mesa tem a temática do SIG no ensino básico e secundário. E hoje temos cá então dois convidados, o Pedro Conceição e o Ricardo Pinho, para nos falarem um bocadinho da experiência deles sobre estas questões. Eu se calhar começava pelo Pedro. Eu faço uma pequena apresentação do Pedro, depois o Pedro falará uns minutos, cerca de 15, 20 minutos, sobre a experiência dele, e depois passaremos então ao Ricardo, e entretanto logo veremos as questões que colocam através da transmissão do YouTube. Portanto, o Pedro é licenciado em Geografia, Planeamento e Gestão de Território pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e depois fez uma pós-graduação, um curso intensivo de SIG. E, entretanto, ingressou, no fundo, na IER Portugal, creio eu, não sei se foi logo a primeira empresa em que o Pedro trabalhou ou não, mas já colabora com a IER há uns tempos atrás e tem desenvolvido alguns projetos com a Associação de Professores de Geografia, a Associação Portuguesa de Professores de Geografia, no ensino básico e no ensino secundário. Entretanto, o Pedro decidiu-se, digamos assim, a mudar um bocadinho o rumo, não é? E enverdou pelo ensino e está neste momento a terminar o mestrado em ensino da Geografia da Universidade Nova de Lisboa. Entretanto, também já está a dar aulas com algumas turmas, portanto, ele tem as duas experiências. Tem a experiência da empresa a desenvolver projetos com o SIG nas escolas, e tem agora a experiência, ele está a começar a ter agora a experiência também do ensino. Portanto, eu passava a palavra ao Pedro. O Pedro também pode partilhar a apresentação. Ok. Durante 15, 20 minutos, a palavra é tua, Pedro. Certo. Então, tal como o José disse, tenho aqui um bocadinho das duas coisas, ou seja, eu trabalho numa empresa que é a IER Technologies, e para enquadrar um bocadinho o que é a IER Technologies, eu vou fazer uma breve apresentação do que é a IER e como é que nós trabalhamos com as escolas, e depois apresentar alguns exemplos de projetos que temos feito, está bem? Portanto, a ideia acerca da IER, portanto, é uma empresa que foi fundada em 1985, na altura chamava-se Navtec, portanto, era uma empresa muito focada no mercado automóvel e nos GPS para o mercado automóvel. Nós temos mais ou menos 9.000 empregados e estamos presentes nos 5 continentes e em 56 países do mundo. Isto é um bocadinho a história, não me vou alongar muito, mas é um bocadinho a história de como é que a empresa evoluiu durante estes anos. Portanto, como eu já tinha dito, ela chamava-se Navtec e era muito focada no mercado automóvel. Depois nós passámos por um processo de compra pela Nokia, e aí abrimos o nosso mercado, não só ao mercado automóvel, mas também ao mercado pedestre, com os telemóveis, e passámos a fazer parte de uma unidade de negócio da Nokia que se chamava Nokia Location and Commerce, que era muito focada nos conteúdos dos pontos de interesse, muito naquela ótica do utilizador pedestre. Nunca deixando e nunca descurando, portanto, os mapas de navegabilidade automóvel. Em 2012 surge a marca IER, de uma forma geral surgiu antes da Nokia nos vender outra vez a outro consórcio, mas surgiu para no fundo dar resposta ao nosso desenvolvimento para outras marcas de telemóvel que não a Nokia, portanto para o sistema Android e para o sistema iOS. Não ficava bem vender os mapas da Nokia como Nokia Maps, então decidiu-se que a empresa se chamaria, ou que essa unidade de negócio se chamaria IER Maps, que depois posteriormente se começou a chamar apenas IER. Em 2015 entrou então este consórcio automóvel, a BMW, a Audi e a Daimler e também a Mercedes, que comprou a nossa empresa e que novamente retornámos às nossas origens com o foco no mercado automóvel. Mas como é óbvio, tínhamos já uma grande bagagem de outro tipo de produtos, então mantivemos esses produtos. Em 2016 há aqui a grande mudança na empresa, abrimos esta plataforma de localização,
E aqui sim entra então as parcerias com toda a parte do ensino e é esta temática que nos traz aqui. Portanto, somos hoje em dia a plataforma de localização número 1 vocacionada para estas temáticas da localização e reconhecida pelos principais mercados. E, no fundo, o nosso foco passou a ser uma plataforma de localização aberta, ou seja, o que é que isso queria dizer? Queria dizer que nós disponibilizávamos os nossos dados e bebíamos dados de outro tipo de empresas e de outro tipo de instituições. No caso do ensino, que é o que nos traz aqui, portanto, nós fazemos parcerias com o objetivo final de criar comunidades de utilizadores que utilizam as nossas plataformas, que eu já vou explicar mais à frente quais são as plataformas que estamos a usar e que estamos a falar, para, no fundo, criarmos estas comunidades que têm um interesse geográfico e um interesse em manter atualizados dados de localização geográfica. Como é que isso se processa? Nós, no fundo, primeiramente criamos uma comunidade. Depois, tentamos que essa comunidade colabore entre ela, ou seja, neste caso, e como estamos aqui a falar dos alunos, estamos a falar da colaboração em termos de alunos dentro de uma turma, dentro de 2 turmas, 3 turmas, ou dentro de uma comunidade escolar. Depois, incentivamos a recolha de dados por parte dessa mesma turma. E depois temos mais duas outras plataformas que nos vão ajudar na análise desses mesmos dados e na partilha, que já vamos falar sobre ela. Isto aqui é um bocadinho mais do mesmo, ou seja, eu crio, colaboro, recolho, analiso e partilho, que são os nossos 5 pilares quando estamos a criar uma comunidade de utilizadores que, no fundo, tanto focam a partilha de conhecimentos geográficos com base num SIG, que já vamos ver como é que ele funciona, um SIG online. Como é que nós fazemos isso? Encetamos contactos com as escolas ou com as universidades. Neste caso temos normalmente, já temos ao longo destes anos, temos feito parcerias com universidades, nomeadamente com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com a Universidade do Minho e com o IGOT em Lisboa, portanto são aqui as 3 mais ativas. Para além disso, temos também a excelente parceria que vai já na 3ª edição com a Associação de Professores de Geografia, e aí é que entra então no ensino básico e secundário. Já vos explico como. As formações que nós damos podem ser presenciais ou online, portanto, nesta época de pandemia, o que tem acontecido é que temos feito algumas formações também online, ou seja, damos essas formações aos alunos. Ou seja, aquilo que eu tinha acabado de dizer, a 4ª edição aqui no Porto das Mapatones, a 3ª edição do concurso nacional que põe os teus lugares no mapa, que encerram, portanto, estas competências geográficas de localização e onde nós damos formação aos alunos e tentamos fazer a plataforma, então, da empresa privada com os alunos. Como é que nós fazemos isto? Através, então, de uma ferramenta cartográfica online e gratuita que se chama Map Creator, que, no fundo, é uma plataforma de localização onde nós podemos manipular informação dos segmentos, ou seja, dos nomes das ruas, dos números de porta ou das localizações de números de porta e também dos pontos de interesse, que no fundo é como se fosse um levantamento funcional, uma planta funcional para a área da geografia. Para além disso, tem também agora uma nova funcionalidade que é as linhas dos edifícios, também se conseguem cartografar. O que é que nós podemos fazer nesta plataforma? Basicamente, podemos adicionar, atualizar e remover informação consoante a realidade. Portanto, como é que isto funciona então em relação às escolas? Nós damos formação nesta plataforma, criamos uma espécie de um concurso, neste caso, sempre em parceria com a Associação de Professores de Geografia, que faz a ponte entre a nossa empresa e as escolas, e que tem um papel extremamente importante, porque são eles que, no fundo, nos abriram esta porta. O que acontece é exatamente isso, ou seja, nós damos essa formação, criamos um concurso com determinados prémios para as escolas que mais participam nessas determinadas áreas e os professores depois fazem essa ponte de incluir a ferramenta no conteúdo curricular do ano em que estão a lecionar e de fazer a ligação com as aprendizagens essenciais necessárias, portanto, para os alunos. A ferramenta que mais utilizamos é então esta, a de edição cartográfica, que é o Map Creator, e que depois penso que aqui não será possível explorar, mas nós vamos ter e temos sessões que podem ser programadas, é só entrar em contacto comigo ou com a Associação de Professores de Geografia, qualquer escola que esteja interessada em participar, e nós fazemos essas sessões de formação mais específica em relação a esta plataforma.
Para além disso, temos um bocadinho uma ótica mais avançada, que é este Year Studio, onde nós podemos, para além de criar estes dados que vão depois incorporar a base de dados final da Year e que vão chegar aos clientes finais, temos também este Year Studio, onde os alunos podem fazer ter uma outra mais-valia. Qual é que é essa mais-valia? É de elaborar dados e, portanto, visualizá-los. Esta ferramenta é um SIG, mas um SIG de visualização e de manipulação de legendas. O que é que isto quer dizer? Nós temos um determinado conjunto de dados em CSV, em JSON ou noutro tipo de formatos, e esta plataforma permite, portanto, ter a base cartográfica por trás e poder incluir esses dados e também numa edição mais avançada, ir buscar dados da IR para conseguir colmatar esses dados. Não é tão utilizada esta plataforma no ensino básico e secundário, é mais usada, portanto, no ensino universitário, uma vez que está numa fase de colaboração mais, ou seja, mais avançada. E também é outra ferramenta que nós usamos, o Year Studio. Para além disso, também no ensino universitário, podemos usar este portal do programador, que é uma outra ferramenta que nós temos, onde pode ser feita um registro, e esse registro dá acesso a conjuntos de dados da IER. Ou seja, o que é que isto vai nos levar àquela primeira fase que eu tinha falado da plataforma de localização. O que é a nossa plataforma de localização? No fundo, a plataforma de localização é nós colocamos à disposição dados e recebemos dados de outros parceiros, sem haver qualquer troca monetária neste aspecto. Portanto, é uma troca de dados. E, basicamente, em termos de apresentação, era o que eu queria mostrar-vos. Queria só, para terminar, falar do concurso que temos neste momento lançado com a Associação de Professores de Geografia, que se chama Põe os Teus Lugares no Mapa, que é um concurso nacional que foi lançado para todas as escolas do ensino básico e secundário, todas as que quisessem participar, e que está na página da Associação de Professores de Geografia. E que qualquer escola que tenha interesse então em incluir esta atividade na área dos SIGs e das competências dos TIC no seu currículo, pode então entrar em contacto connosco ou com a Associação de Professores de Geografia para pedir essa formação e para podermos, portanto, iniciar essas parcerias. Portanto, no fundo, a minha experiência em relação ao SIG no ensino básico e secundário foca-se nestas três ferramentas que vos falei, portanto, o Map Creator em primeiro lugar, o Year Studio e a plataforma de programadores, mas mais no ensino básico o Map Creator, e com a parceria que temos com a Associação de Professores de Geografia, que é o ponto fulcral deste foco no SIG. E pronto, acredito que tenha demorado para aí 10 minutos. José, não estás em mute. Ok, eu vou fazer stop share, ok? Ok. Obrigado, Pedro, pela tua apresentação. Eu estava aqui à procura do link, mas eu creio que o link que eu encontrei na página da Associação de da Professores. Associação de Professores de Geografia, que é do ano passado. Mas eu mando deste ano. Mando-te agora aqui pelo chat e tu colocas no canal, está bem? Ok, agradeço. Ok. Então, se calhar passávamos ao Ricardo. O Ricardo fez a licenciatura em Geografia, foi meu colega de curso. Fomos colegas depois, uns anos mais tarde, na altura, na pós-graduação de SIG, cada faculdade também. Entretanto, o Ricardo começou a dar aulas no ensino secundário, não é? No ensino básico e secundário, mas aí pelo meio o Ricardo começou a dedicar-se, juntamente com uma outra colega, que é a Simone, e mais uma outra colega que não daqui da faculdade, que é a Cláudia, se não estou em erro, não é, Ricardo? Dedicou-se à escrita de manuais escolares e, portanto, o Ricardo usa muito da experiência que tem do SIG, da formação que teve no SIG, quer nas aulas, quer na construção dos manuais, porque um dos problemas grandes que há
no ensino secundário, tem a ver com a atualização dos dados, com termos fontes de dados e com termos maneira de apresentarmos facilmente esses dados atualizados aos alunos. E o Ricardo tem usado muito o SIG para isso, que quer para atualizar as coisas nos manuais, quer para as próprias aulas que tem dado. Portanto, depois o Ricardo, entretanto, lá pelo meio, concluiu, fez a pós-graduação e depois, um pouco mais tarde, concluiu o mestrado em SIG. Portanto, o Ricardo é também mestre em SIG, não é? Não se ficou só pela pós-graduação. Portanto, se calhar, Ricardo, eu pedia-te para partilhares, no fundo, a tua experiência connosco. Ok, Zé. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pelo José Teixeira, como ele disse, meu colega de curso e também meu amigo, e ao professor Alberto Gomes, que foi meu professor na licenciatura e foi o meu orientador de mestrado. Ora, a minha intervenção será breve, prender-se-á com aquilo que me foi solicitado, que tem a ver com o uso do SIG no ensino, na minha prática pedagógica enquanto professor, e também na minha prática profissional enquanto autor de manuais escolares da Arial Editores. Eu vou também falar da minha prática profissional como formador do Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua. Portanto, eu recentemente desenvolvi uma ação de formação de professores de Geografia e vou partilhar convosco alguns dos trabalhos que os formandos fizeram nessa formação sobre sistemas de informação geográfica. Ora, certamente que o Pedro, que participou há pouco e desenvolveu um ótimo trabalho, concorda comigo. O estado da arte do SIG no ensino no nosso país é muito ainda rudimentar. Portanto, nós podemos dizer que, efetivamente, só agora é que começam a existir alguns projetos em número apreciável de sistemas de informação geográfica ligados ao ensino. Eu vou partilhar convosco algumas informações que gostaria de vos mostrar. Portanto, efetivamente, como eu estava a dizer há pouco, os sistemas de informação geográfica são uma área quase desconhecida, ou praticamente desconhecida, da maior parte dos professores de geografia no nosso país. O corpo docente está bastante envelhecido, o grupo de geografia, o grupo de recrutamento não é exceção, e, portanto, a maior parte dos professores que estão no ativo não lidaram com os sistemas de informação geográfica na sua licenciatura ou até numa formação académica superior. Podemos dizer que muitos dos professores acreditam que o SIG tem apenas a ver com tecnologias e, portanto, desconhecem a grande parte do que é um SIG e das suas aplicações. Portanto, os SIG, apesar de constarem agora dos documentos orientadores da prática pedagógica dos profissionais da educação, dos professores, portanto, das aprendizagens essenciais, efetivamente não são recentes. Portanto, nós podemos dizer que o primeiro projeto formal de SIG surgiu no Canadá, da década de 60, embora ele tenha sido transposto para a educação não superior apenas na década de 1990. Nos Estados Unidos, em projetos pioneiros nos Estados Unidos. Em Portugal, muito pouco tem sido feito no âmbito da aplicação do SIG no ensino da geografia, portanto, no ensino básico e secundário. Podemos citar alguns dos projetos que apareceram. Portanto, década de 90, o SNIG facilitou o acesso à informação georreferenciada. No início dos anos 2000 apareceu o GeoLab, mais tarde o GeoRed, e em 2013 entraram em vigor as metas curriculares que apelavam para a utilização, ainda que facultativa, das tecnologias de informação geográfica em que os SIG se inserem. Mais tarde, em 2018, apareceram as tais aprendizagens essenciais, que agora estão em todos os níveis de ensino, em todos os níveis de escolaridade, do 7º ao 12º, e, portanto, estipula-se nessas mesmas aprendizagens que há necessidade da utilização das ferramentas TIC, Tecnologias de Informação Geográfica, em que a disciplina de Geografia tem sido responsável pela utilização destes procedimentos no ensino, que são cada vez mais imprescindíveis ao cidadão comum. Eu vou mostrar-vos o documento para o 10º ano. Portanto, aqui há alguns. Diz o seguinte:
Portanto, a utilização das tecnologias de informação geográfica, TIG, é fundamental para a aprendizagem dos padrões de distribuição de diferentes fenómenos naturais e sociais no território português e suas interrelações com outros espaços geográficos. A disciplina de Geografia tem sido responsável pela introdução destes procedimentos no ensino, que são cada vez mais imprescindíveis ao cidadão comum e essenciais ao conhecimento, planeamento e gestão territorial. Numa das áreas de competência do perfil do aluno, nós temos o seguinte: o aluno deverá ser capaz de mobilizar diferentes fontes de informação geográfica na construção de respostas para os problemas investigados, incluindo mapas, diagramas, globos, fotografia aérea e TIG, por exemplo, Google Earth, Google Maps, GPS, SIG, Big Data, etc. Portanto, pela primeira vez, surgem nos documentos curriculares que estão em vigor, portanto, a necessidade de o aluno utilizar as TIG e os SIG em particular. O que eu vou mostrar é, enquanto profissional, o que é que tenho feito no sentido de utilizar os SIG no ensino, como professor, depois como autor de manuais escolares e depois então, posteriormente, como formador de professores do Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua. Muito bem. Uma grande vantagem dos SIG, como disse o Zé, prende-se com a atualização de dados. Efetivamente, ao lecionarmos, muitos dos manuais que estão, todos os manuais que estão no mercado estão desatualizados, porque eles estão em vigor 6 anos no mercado e, portanto, quando nós os utilizamos, temos sempre acesso à informação que está desatualizada. Eu vou mostrar um exemplo disso mesmo, vou partilhar convosco um manual que é, portanto, um manual da Arial Editores, é o Raio X10. E, por exemplo, aqui na página 34, já estamos aqui, um dos mapas que aqui temos, e é um mapa que todos os professores de Geografia do ensino secundário analisam, portanto, é a distribuição da taxa bruta de natalidade por NUTS 3 em Portugal. Verificamos que este mapa data de 2014, sendo que estamos a verificar e a analisar aqui o manual virtual e ele já foi, entretanto, atualizado, porque a versão impressa tem dados de 2011. Portanto, o que nós podemos ver é que a informação de que dispomos, neste caso, é uma informação bastante desatualizada, portanto, ela é de 2014. O que é que os SIG nos permitem? Permitem-nos pegar numas bases cartográficas, portanto, a base cartográfica da NUTS 3 consegue-se através da Direção-Geral do Território, conseguimos essa base. O PORDATA fornece-nos dados mais atualizados, no que diz respeito, por exemplo, a este indicador demográfico, à taxa de natalidade, e nós conseguimos, através da tabela de atributos no SIG, editar essa informação de forma a conseguirmos representar a taxa de natalidade num ano mais recente. E eu vou-vos mostrar então um dos mapas mais recentes que se prende exatamente com isso. Portanto, a taxa bruta de natalidade, onde é que ela está aqui, no ano de 2019. Este mapa que estou a partilhar convosco foi elaborado no QuantumGIS, portanto um software gratuito de código aberto, e ele foi obtido exatamente da maneira que eu descrevi há pouco. Portanto, a base cartográfica foi obtida da Direção-Geral do Território, é a Carta Administrativa Oficial de Portugal, no ano de 2019, portanto penso que seja a última versão em vigor. Os dados estatísticos foram obtidos no PORDATA e, portanto, o que se fez foi, na tabela de atributos, editou-se determinados valores de indicadores demográficos, nomeadamente este que estamos aqui a ver, a taxa bruta de natalidade, e nós conseguimos gerar um mapa novo. Qual é a vantagem disto? Ao sermos nós a manipular os dados, como geógrafos, conseguimos escolher o número de classes que nós queremos representar na legenda, o método de apresentação das classes, neste caso penso que sejam os quantis, de forma a nós conseguirmos mostrar uma realidade que tenha impacto e, portanto, um mapa que tenha leitura e impacto junto dos nossos alunos. Vemos claramente que entre 2019 e 2014, portanto, um mapa que estávamos há pouco a analisar, vemos que houve diferenças na distribuição da taxa de natalidade e no ensino sabemos que é fundamental que os alunos estejam atualizados e consigam perceber essas diferenças e o porquê da taxa de natalidade ser mais elevada numas NUTS 3 e mais reduzida noutras NUTS 3. Os SIG permitem-nos também o seguinte, por exemplo,
quando nós utilizamos os manuais escolares, a informação de indicadores demográficos, por exemplo, no tema da população, é apresentada sempre, ou quase sempre, por NUTS 3. E, portanto, os SIG permitem-nos fazer um estudo de caso. O programa de Geografia aponta para a necessidade de, periodicamente, se fazerem estudos de caso, no sentido do aluno trabalhar uma escala de análise maior, portanto, fazer um trabalho de maior pormenor. E então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com os alunos a distribuição da taxa bruta de natalidade por concelho na área metropolitana do Porto, o que é que eu faria? Utilizaria, por exemplo, um software de SIG, o QuantumGIS, por exemplo, teria a base cartográfica dos municípios da área metropolitana do Porto e conseguiria cartografar para esse território a taxa de natalidade. Com isso, portanto, estaria a criar um recurso educativo em que o aluno poderia ser mais ativo no seu processo de aprendizagem e que teria certamente uma aprendizagem mais significativa porque participou no processo. Portanto, chega ao permitirem trabalhar a análise à escala da realidade local, permitem, portanto, tornar a aprendizagem mais significativa porque a realidade é mais próxima dos alunos. Portanto, já falei também na atualização dos dados, é fundamental termos mapas mais atualizados. As editoras tentam periodicamente enviar mapas mais atualizados, mas à distância de um clique nós conseguimos construir os mapas que queremos. Por exemplo, tenho estes mapas todos criados no SIG e que representam, portanto, a distribuição de indicadores demográficos muito mais atualizados do que, por exemplo, eles existem nos manuais escolares. Para além da minha experiência como professor, a experiência como autor de manuais escolares, muitas das vezes estes próprios manuais são os próprios manuais que vão para as editoras, estes próprios mapas, desculpem, são os mapas que vão para as editoras para eles os trabalharem. O que acontece muitas das vezes quando nós pedimos à equipa gráfica que construa os mapas de raiz, sendo eles a fazer tudo do início, muitas das vezes nós não estamos contentes com o resultado final porque eles não são geógrafos e, portanto, para eles este processo de construção de mapas é muito diferente, não tem a leitura que nós temos. Então, muitas das vezes o resultado final não nos satisfaz. E então, o que é que nós podemos fazer como autores de manuais escolares e através do SIG, ou rentabilizando o uso do SIG? Nós podemos construir os mapas e pedir que eles os desenhem por cima. Portanto, sendo que o resultado final é este, portanto, estamos a ver aqui a taxa bruta de mortalidade por NUTS 3 no ano de 2019, são os dados mais recentes que o Pordata disponibilizou. Certamente agora com o Covid isto irá ser um pouco diferente para o ano. Mas conseguimos então ter dados mais atualizados e conseguimos criar um mapa que temos a certeza que está correto do ponto de vista científico, portanto, realçando os contrastes que nós queremos realçar, e assim a equipa gráfica da editora desenha um mapa exatamente tal e qual, mudando a cor, por exemplo, mas mantendo, por exemplo, as classes e mantendo a gradação necessária, mantendo a rampa necessária para que o aluno se aperceba então dos contrastes territoriais. Por exemplo, no que diz respeito a materiais que são enviados periodicamente para os professores, muitas das vezes nós enviamos, ou muitas das vezes não, enviamos todos os períodos testes de avaliação para os professores, portanto, para eles utilizarem nas suas aulas, e esses testes de avaliação muitas das vezes são construídos a partir de recursos que são criados no próprio SIG. Eu vou-vos mostrar um exemplo de um teste que foi enviado no ano letivo transato. Esta é a versão original que nós enviamos para a equipa gráfica da editora. Isto está um bocado desconfigurado. Mas aqui temos um mapa do índice de envelhecimento, por NUTS 3 também, portanto os valores em percentagem relativo a 2018. Isto foi, como eu disse há pouco, foi enviado aos professores no ano letivo transato. Portanto, eram os dados mais atualizados que nós tínhamos disponível quanto a este indicador demográfico. Estão aqui as indicações para a editora, de uma maneira um pouco arcaica, porque isto ainda não era o resultado final. Deve haver uma legenda única, deve ser acrescentada uma classe inicial na legenda e, portanto, a editora, com base nesta informação, fez o mapa final. O resultado do texto, a versão final enviada aos professores, foi esta. Portanto, aqui está. A base cartográfica que eles usaram são bases que eles têm, portanto, são mapas que eles têm. No entanto, eles respeitaram as classes
que nós definimos e representaram os valores do índice de envelhecimento por NUTS 3 de acordo com o procedimento que nós solicitamos, de acordo com a informação que nós pedimos. Estas são algumas aplicações do SIG enquanto professor e enquanto autor de manuais escolares. Para terminar a minha intervenção, que eu acho que já vai longa, já deve rondar os 20 minutos, eu vou então falar sobre uma ação de formação que ministrei recentemente. Essa ação de formação chamava-se o SIG e o Google Earth nas aprendizagens essenciais da disciplina de Geografia, e foi ministrada, a última que foi ministrada, temos feito um périplo pelo país, mas a última que foi ministrada foi no Centro de Formação Martins Sarmento, em Guimarães. O objetivo foi, com um grupo de professores de Geografia, com idades muito diferentes entre si, mas a média das idades era de professores, portanto, com idade já avançada, portanto, representa a realidade no nosso país, e o objetivo foi então usarmos o software QuantumGIS e criarmos material didático relevante a partir dos SIG. Eu vou-vos mostrar o resultado de alguns trabalhos dos formandos. Eu pedi-lhes, na última sessão, a autorização para partilhar convosco o resultado final. Então é isso que eu vou fazer agora mesmo. Por exemplo, vou mostrar o trabalho da professora Ana Dias. Não sei o que é que está a passar, que ele não está a abrir. Devo ter um problema com o meu PowerPoint, não sei o que é que se está a passar. Portanto, por exemplo, neste caso já não é formanda a professora Ana Dias, mas sim o professor Sérgio Silva. Portanto, ele construiu o seguinte, construiu algo que os manuais escolares não apresentam, porque não podem apresentar, há limite de páginas e a escala de análise no secundário é a escala nacional, e portanto o que ele fez foi cartografar para o distrito de Braga o índice sintético de fecundidade, é o mapa que estamos a ver, em 2001, portanto, cartografou os valores por concelho, por município. Obteve também um mapa para 2019 e aí vemos a diferença entre um ano e outro, sendo que vemos claramente que o índice sintético de fecundidade, o valor mais elevado em 2001 era 1.7 e em 2019 era 1.35. Cartografou também, por exemplo, o índice de dependência de jovens em 2011, o índice de dependência total, e aplicou os mapas obtidos, por exemplo, na elaboração de um teste de avaliação. Os dois mapas, índice sintético de fecundidade em 2001 e em 2019, e depois um conjunto de questões no sentido dos alunos lerem a informação presente nos mapas. O trabalho agora de uma outra formanda, a formanda Anabela Frade, elaborou os seguintes mapas, portanto, elaborou um mapa do índice de envelhecimento na NUT 3 do AVE em 2019, no Alto Alentejo, portanto, índice de dependência de jovens na NUT 3 do AVE, índice de dependência de jovens na NUT 3 do Alto Alentejo, portanto, um conjunto de outros mapas, e elaborou um Google Forms, portanto, com esta informação cartográfica, no sentido de levar os alunos a utilizar o SIG, portanto, na concretização de um estudo de caso. Portanto, aqui temos o resultado final, portanto, o objetivo era compararmos a realidade demográfica de duas NUTs 3, a NUTs 3 do AVE e a NUT 3 do Alto Alentejo, quanto ao tema, os principais problemas demográficos, o rejuvenescimento e a valorização da população e a distribuição da população. Portanto, o aluno teria que responder a estas questões, partindo, naturalmente, da análise dos mapas criados, que foram criados em ambiente SIG através do QuantumGIS. Este é um dos trabalhos. Eu gostaria de mostrar ainda um outro elaborado no Prezi.
do formando, do professor, do meu colega, Gabriel Ferreira. Portanto, temos aqui o trabalho final elaborado. Ele trabalhou o tema da multifuncionalidade das áreas rurais, do 11º ano. Portanto, elaborou aqui uma apresentação impressa em que mobilizou os conhecimentos adquiridos na formação e relacionados com o SIG. Temos aqui, por exemplo, um mapa com a distribuição da precipitação em Trás-os-Montes e, em particular, aqui com o Vale da Vilariça. Portanto, ele pegou na shapefile do Atlas do Ambiente, das isoietas, representou essa mesma informação. Temos aqui muitas classes, mas como o objetivo é um estudo de caso, achou por bem manter este número de classes para se ver as máximas diferenças no que respeita à distribuição da precipitação. Por exemplo, pegou na Core Inland Cover do projeto Copérnicos e fez um recorte pela área do Vale da Vilariça desta mesma carta, portanto, que reflete o uso e a ocupação do solo nesta mesma região e, portanto, utilizou as classes que figuram nesse mesmo projeto europeu do Core Inland Cover e utilizou as cores RGB originais que o projeto Copérnicos recomenda para o mapeamento do uso e ocupação do solo a nível europeu. Temos muitas classes, como é lógico, naturalmente é uma área relativamente extensa e, portanto, tem uma grande diversidade em termos de uso e ocupação do solo. E utilizou também dados raster. Aqui temos um MDE, um modelo digital de elevação, portanto, um sombreamento e depois um mapa hipossométrico colado por cima, no sentido de vermos, portanto, a hipossometria de Portugal e mostrar aos alunos, portanto, a área do Vale da Vilariça em particular e também mostrar um pouco da hipossometria de Portugal continental. Por fim, eu gostaria de mostrar ainda um outro trabalho que não está a abrir, portanto eu não sei o que é que se passa. Deve ter um erro e, portanto, o PowerPoint vai abaixo. Não sei o que é que se está a passar. Sendo assim, dou por terminada a minha intervenção, sabe? E acho que já me alonguei bastante. Zé, passa a palavra. Tá. Obrigado, Ricardo, pela tua apresentação e pela tua experiência que nos mostras aqui que nos mostraste agora nesta intervenção. Eu estava aqui a ver no YouTube, mas acho que as pessoas estão com muita vergonha. É? Acho que sim, estão com muita vergonha de fazer questões. Se calhar vamos ter que começar nós, não é? Não sei se o professor Alberto quer começar. Eu ia pôr a questão no YouTube para ver se as pessoas também se perdiam um bocado o receio de fazer perguntas. Bom, eu, em primeiro lugar, agradecer ao Pedro e ao Ricardo a disponibilidade por estarem connosco e refletirem um bocadinho sobre a questão dos sistemas de informação geográfica no ensino básico e secundário. Portanto, eu e o professor José Teixeira escolhemos duas pessoas com quem temos colaborações ou que, de alguma forma, conhecemos o percurso, porque nós gostávamos de ter ideia da realidade. Não é? Nós estamos muito longe do ensino básico e secundário, estamos normalmente preocupados em fazer avançar esta questão dos SIGs e da geografia mais no domínio da investigação, mas depois não sabemos bem como é que isto se transmite aos mais novos. E para nós já transmitir aos nossos mais novos às vezes é duro, depois como é que isso ainda se transmite aos mais novos ainda pode ser mais complexo. Mas fiquei contente ao ver as vossas apresentações. Provavelmente estaremos a dar os primeiros passos, mas estaremos a dar bons passos. A minha questão, e pegando, vou fazer uma questão para lançar isto, pegando nos exemplos do Ricardo, é a grande dificuldade da introdução dos sistemas de informação geográfica estará na formação dos professores? Posso responder, professor? É uma das dificuldades. Portanto, a nível
humano, efetivamente essa é uma das dificuldades. Depois há outra dificuldade a nível técnico que se prende com as instalações nas escolas, em que há muitas escolas que não têm, por exemplo, acesso à internet, que não têm computadores ou salas de informática onde os professores possam desenvolver esse tipo de atividades e, portanto, há sempre esses constrangimentos de ordem técnica. Mas eu creio que o receio e a falta de formação de base em si é o principal constrangimento, é a principal limitação, sem dúvida. Porque estes trabalhos que os meus colegas fizeram, que os nossos colegas fizeram, aliás, em apenas 25 horas de formação presencial, com 25 horas de trabalho autónomo, portanto, são trabalhos que já mostram, portanto, um manuseamento bastante razoável de um SIG e edição de atributos estatísticos num SIG e das próprias shapefiles, não é? A formação já começa a existir, não é? Ou seja, estamos a dar passos para que ela fique cada vez mais, digo eu, generalizada. Eu também já fiz formações, tinha feito formações na área do SIG e agora tive, por exemplo, formações na área da introdução das aplicações, que é outra temática, no ensino, e sinto exatamente o que o Ricardo está a dizer, ou seja, que os professores têm alguma dificuldade em abraçar estas novas tecnologias, mas não só pela falta de formação que já começa a existir e que é veiculada por diversos centros de formação, não é? Neste caso, aqui foi o Centro de Formação Professor Orlando Ribeiro, em Lisboa, com a Associação de Professores de Geografia, mas outros centros no país fazem este tipo de formações e os professores já aderem muito a este tipo de formações, mas também os meios técnicos. Eu acho que os meios técnicos são extremamente importantes e a escola, apesar de ter sofrido um parque escolar de renovação, peca muito Nem nesta todas, situação. Exato, nem todas, eu sei que não. Se peca muito nesta questão de haver material informático para desenvolvimento das atividades, creio. Certo. Eu digo, esta pergunta era normal, não é? Era quase esperada, mas eu, pelas poucas experiências que tenho tido, nomeadamente com o José Teixeira e outros colegas de cá, eu noto que as pessoas também de geografia estão ávidos deste tipo de formação. Mas os que querem. Os que querem. Os que querem. Pois, Não querem mesmo nada. Pois, se calhar nós tivemos sorte e foi com os que queriam. Mas nós notamos até que a questão da idade não era um entrave. Era um entrave às vezes em termos digitais, mas não era um entrave. As pessoas até aderiam e verificavam, ouviam a vantagem de dominar aquilo e até de trabalhar melhor com os alunos. Vocês também notam isso? Quer dizer, o Ricardo já disse que é os que querem, dentro dos que querem e da experiência que tu tens, qual é a percentagem ou qual é a tua impressão? No âmbito desta formação específica, eu acho que o resultado final é muito positivo, porque os formandos partilham comigo e nos próprios relatórios de reflexão crítica, eles dizem que, efetivamente, é uma área com muito interesse para a geografia e para o ensino da geografia em particular. Porque, efetivamente, eu gostava de ter mostrado um outro trabalho que não consegui, porque o PowerPoint, por algum motivo, me está a escapar, não estava a funcionar. Mas, efetivamente, o trabalho com os alunos é diferente, para melhor. Portanto, o Chico consegue fazer com que o aluno participe mais no processo, seja mais ativo no seu processo de aprendizagem, como eu disse há pouco, e promovam neles a chamada alfabetização espacial, que é a tal competência de conseguirem ler mapas, como leem números e textos. Portanto, é fundamental que consigam ler o espaço, porque é uma das competências fundamentais no ensino básico e no ensino secundário. E a passo e passo criarem eles também pequenos SIGs, por mais básicos que sejam, não é? Ou seja, esta ferramenta que eu falei do Map Creator é um SIG básico, não é? Ou seja, que é uma coisa online, não tem nada a ver com as plataformas da ESRI, não é? Que são mais pormenorizadas, onde se pode manipular informação para as aulas e tudo mais. Mas se eles tiverem estes contactos, creio que será muito importante que eles vão fazendo estes pontos de contacto, os próprios alunos, e isso será extremamente importante para quebrarmos esta literacia geográfica no sentido de lerem mapas e de criarem mapas e de trabalharem com os sistemas de informação geográfica. E para irem mais preparados para o ensino superior, nesse caso. Concordo, Pedro. Ok, não sei se o José quer ir
Ok, já temos fazer, aqui... se quer que a intervenção do chat, já temos aqui algumas questões. Ok, o Edgar pergunta se o futuro do SIG passa por lecionar ferramentas no ensino secundário, isto é, portanto, se os alunos do ensino secundário possam ter a oportunidade de contactar com o SIG como uma ferramenta para visualizarem alguns dados estatísticos, seja na área da economia como da geografia. Eu acho que sim, Zé. Aliás, nós, nesta leva de produção de manuais escolares, estamos a tentar incluir isso. Portanto, as chamadas fichas TIG, portanto, tecnologias de informação geográfica, que, como disse o Pedro, podem não implicar a construção de um projeto SIG de raiz, mas pelo menos a utilização de alguns web SIGs em que o aluno vai visualizando informação, vai manipulando essa mesma informação e consegue apreender a realidade por etapas e não visualizar um resultado final que muitas das vezes ele nem sequer compreende. Pedro, não sei se... Não, é um bocadinho aquilo que já tinha dito, ou seja, é importante passo a passo e acho que é muito importante os alunos tocarem estas ferramentas WebSig para, no fundo, ou seja, começarem esta aprendizagem e esta sensibilidade aos elementos de localização, como localizá-los, como espacializá-los, como legendá-los, como fazer uma escala de análise, como ver a legenda, como categorizá-los. Isso são tudo informações que parecem básicas, mas que provavelmente, não é provavelmente, são mesmo muito importantes na base da formação de um aluno que está depois a chegar ao ensino superior e que é o primeiro contacto consigo que tem, e eu acho que isto já está a acontecer em algumas E não escolas. sei, Pedro, se partilhas da mesma opinião, mas o tipo de aulas em que nós recorremos a estas tecnologias, a estas plataformas, a Claramente, estas ferramentas, é completamente diferente. E os alunos, por terem nascido na era digital, não claramente. têm medo de manusear, não têm medo de errar e aderem com bastante entusiasmo. E acho que as aulas são muito mais profícuas. É claro que temos sempre desvantagens, portanto, em termos técnicos, em termos humanos, muitos professores não se sentem à vontade e, portanto, recusam terminantemente utilizar esse tipo de ferramentas, mas o que é certo é que conseguimos aulas diferentes. Não sempre, nem podem ser todas assim, mas certamente que essas aulas, de uma maneira geral, serão melhores que as aulas convencionais. Sem dúvida. Ok, então eu ajudo o professor José Teixeira aqui como animador do chat. Portanto, nós temos aqui uma colega, Ana Monteiro, que faz referência ao envelhecimento do corpo docente da disciplina, não é? E a falta de conhecimento e de vontade. E pergunta se esta introdução do SIG no programa da disciplina é preciso aguardar por sangue novo ou se ela já deve ser feita. Ela está preconizada nos documentos orientadores, não é? Exato. Está preconizada nas aprendizagens essenciais. Portanto, teoricamente é para ser levada a cabo. Sabemos, no entanto, que muitas das vezes isto fica apenas no papel e não chega a ser concretizada porque há vários constrangimentos que já foram abordados, já foram referidos, que impedem os professores de recorrerem a esse tipo de práticas pedagógicas e que os impedem, portanto, de enverdar por esse tipo de processo de ensino-aprendizagem. Mas o Ministério estipulou isso e a Associação de Professores de Geografia também, de uma forma considerável, também favorece, portanto, a utilização das TIC. E não é só o envelhecimento do corpo docente, professor Alberto, é também a desmotivação, porque muitos professores que fazem estas formações fazem-nas porque têm que progredir na carreira, ou melhor, para progredirem na carreira precisam de créditos de formação e, portanto, estas formações dão-lhes esses créditos. Muitos, portanto, eu quero crer que na área do SIG se calhar nem tanto, mas alguns estão não por gosto, mas estão por obrigação. Felizmente, a minha experiência como formador no final das formações é que, de uma maneira geral, eles têm gostado bastante deste tipo de aprendizagens e de formações e de trocas de experiências, porque no final das formações nós costumamos pôr na Drive os trabalhos de todos, para todos utilizarem, portanto, tanto no básico como no secundário, e tem sido positivo. Bom, nós temos aqui alguns comentários, algumas constatações
da Aprofgeo, sobre a utilização do SIG, que vocês também já falaram, que é mais atrativa, é uma mais-valia na transposição dos conteúdos, que facilita a autonomia, como promove a pesquisa. A reflexão, o empreendedorismo. Eu, pegando nestes elementos, perguntava-vos a vocês, o Ricardo já tem mais experiência de ensino que o Pedro, mas o Pedro também já está em vias de ser professor, não é? Portanto, está na fase da formação e em vias de ser professor, e o Pedro já vou aí também a outra pergunta. A questão é, e nos alunos, o que é que vocês sentem que os sistemas de informação geográfica os transformam? Vocês notam, nas pequenas experiências que fazem, notam uma transformação nos alunos? Eles aderem muito mais a esse tipo de aulas, professor, em que há uma interatividade com uma plataforma, por exemplo, com o WebSig, né? Eles aderem muito mais a esse tipo de atividades, logicamente, do que estarem apenas a ouvir o professor a terem uma aula expositiva. A sociedade que vivemos é uma sociedade digital, não é? Ou seja, eles próprios já nascem neste mundo digital. Quando lhes é estimulado ou quando lhes é apresentado uma coisa de uma forma muito mais prática e muito mais que promove muito mais a curiosidade e o seu espírito crítico de uma forma muito mais digital, para eles é muito mais fácil de aprender. E eu noto exatamente isso que o Ricardo acabou de dizer, que são aulas muito mais participativas. Num cômputo geral. Quando a tecnologia não está suficientemente desenvolvida, muitas das vezes, e eu sei que há alguns colegas que não concordam com o que eu vou dizer, mas eu solicito que os alunos usem o próprio telemóvel, no sentido de acederem a esse WebSig, acederem a essas plataformas. Há um ou outro que naturalmente pode não estar a fazer o exercício e utilizar de forma errada e alternativa ao telemóvel, mas o que é certo é que a grande maioria adere, a grande maioria também nós conhecemos os alunos e portanto a mão que dá é a mão que tira, nós utilizamos este tipo de ferramentas se os alunos também forem colaborativos, forem cooperantes, como é lógico, e portanto se tivermos à nossa frente um grupo de alunos que minimamente está interessado, obviamente que aí o resultado será muito, muito positivo. E o telemóvel, nesse caso, não é um bónus, mas sim um instrumento de trabalho dentro da sala de aula. Eu concordo plenamente com isso. Ok, então continuando, já temos mais aqui um comentário. Um colega, Jorge Carneiro, pergunta se não será também oportuno, portanto, que os mestrados de ensino da geografia deem ferramentas para que os futuros docentes tenham know-how para depois conseguirem aplicar em sala de aula. Se calhar antes de passar a palavra ao Pedro e ao Ricardo, eu posso falar da experiência do caso do mestrado do ensino aqui da FLUP. No segundo ano, portanto, digamos que em paralelo com o estágio que fazem nas escolas, eles têm duas disciplinas, cada uma no seu semestre, sobre as TIC no ensino da geografia. Naturalmente que não é só o SIG, né? O que está incluído nisso não é só o SIG, mas já tem alguma coisa, ok? Portanto, já tem algumas ferramentas. Naturalmente que nós temos é que mostrar, neste caso, as várias tecnologias, mas temos algumas ferramentas que nós lhes mostramos, como por exemplo os Story Maps. Normalmente é uma das sessões. A outra sessão, também em linha com o que o Ricardo estava a dizer, são os mapas do Excel. Portanto, são uns mapas muito simples, mas que rapidamente podem servir para resolver um problema, não é? E mostrar um mapa atualizado pode não ser o mapa mais perfeito, pode não ser o mapa brilhante, mas é pelo menos um mapa atualizado, não é? Portanto, nós damos algumas coisas. Se isso será o suficiente, não sei. O Pedro tem agora a experiência, não é, do mestrado da Nova. Não sei como é que terá o plano curricular e também como é que será. Também existe no primeiro ano, tecnologias no ensino da geografia, e é feito também, ou seja, é mostrada e praticamos em várias ferramentas, SIG, e não só, vemos também outro tipo de coisas, aplicações,
Portanto, é dada essa formação específica no primeiro ano e acho que é extremamente importante, porque desperta logo a curiosidade e o querer saber mais nos alunos que estão a estudar para ser professores, não é? No fundo. Portanto, sim, também faz parte do currículo. Ok. Ricardo, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu partilho daquilo que foi já referido pelo Pedro, Zé. Eu acho que no nosso ano, portanto, nós não tivemos praticamente contacto nenhum na licenciatura com o CID, e é fundamental que a nova geração de professores que está a ser formada tenha contacto com isso, porque efetivamente são uma grande mais-valia no ensino da geografia e na aprendizagem da geografia. Mas efetivamente há uma grande diferença entre os professores que estão a ser formados agora e os professores que saíram quando eu saí, portanto, há quase 20 anos. Nota-se uma diferença grande, já lá vão quase 20 anos. É verdade. Eu acrescentava a isso, eu costumo dizer aos nossos estudantes que este TIC também não resolve em tudo, não é? Portanto, se houver por trás uma série de falhas ou de fragilidades, melhor dizendo, em termos científicos, não é a utilização das TIC que vai, digamos assim, resolver o problema. Não é? Essas falhas vão estar lá na mesma. Por vezes as TIC também nos pregam assim umas partidas e, portanto, nós temos que sempre, o que eu aconselho sempre é terem um plano B, digamos assim, para que, caso a tecnologia falhe, e normalmente falha sempre na pior hora, não é? Portanto, se falhar, eu tenho uma maneira de dar a volta à coisa e não vou deixar de dar aula por causa disso, não é? E, portanto, eles têm que também saber, digamos assim, quando é que podem utilizar, não é? Porque nem todas as turmas, nem todos os contextos permitem usar tudo indiscriminadamente. Portanto, tem que, no fundo, avaliar um bocadinho, digamos que a situação, a turma, o contexto, e perceber o que é que podem usar e o que é que será mais vantajoso, não é? E até porque há turmas, se calhar, nem preferem tanto as tecnologias, preferem algo mais tradicional, outras preferem mais a tecnologia, as turmas são diferentes, não é? É certo, mas por experiência própria eu acho que eles embarcam muito melhor numa tecnologia do que propriamente numa não tecnológica. Eu até posso mostrar aqui um exemplo de um trabalho, por exemplo, em Padlet, vou-vos partilhar, que eu lancei sobre os indicadores demográficos, em que eu pedia apenas uma análise de indicadores demográficos e o aluno sentiu a necessidade de colocar mapas de localização, por exemplo, estão a ver gráficos com dados que foi buscar ao Gapminder, outra ferramenta também útil, que tem alguns dados internacionais, por exemplo. Portanto, há sempre já essa perspectiva, é que quando nós lançamos este tipo de novas tecnologias, eu acho que eles, no fundo, aderem muito e gostam, porque exploram não só aquilo que nós estamos a dizer, mas vão sempre mais além, creio. Na maior parte dos casos, eu acho que isso acontece e acho que é extremamente interessante e acho que é uma mais-valia, tanto para o professor, como para também os colegas verem que é possível. E muitas vezes para segurarmos a turma, para segurarmos os alunos, Claro. conseguirmos com eles construir alguma coisa. Estavas a falar e eu estava-me a recordar de uma turma do ano passado. Era uma turma só com repetentes. Portanto, aquilo era o sortido fino, tudo junto. E essa turma só de repetentes, portanto, aulas expositivas, não são o tipo de aulas que eles querem, que eles pretendem, não é? Portanto, nós tínhamos que enverdar por estas atividades lúdicas, mas ao mesmo tempo atividades que promovam a aprendizagem, no sentido de eles aprenderem alguma coisa, e confesso que o balanço foi positivo, bastante positivo. Mas se me permites, eu gostava de mostrar aquele trabalho específico que há pouco não consegui mostrar, vou mostrar em PDF, pode ser? Força, pode. Desculpa, há bocado queria ter mostrado, mas não estava a conseguir. Portanto, o trabalho está aqui. Portanto, é da professora Ana Dias, também do Centro de Formação Martins Sarmento, e, portanto, ela mapeou vários indicadores demográficos mais atualizados, portanto, neste caso a taxa de natalidade ou taxa bruta de natalidade em 2019, e depois fez um exercício muito interessante com os alunos dela, portanto, ela aplicou isto mesmo no terreno
E o que é que ela fez? Fez um mapa das NUTS 3, portanto um mapa branco, sem qualquer indicador representado, e depois colocou aqui na legenda índice de envelhecimento e estipulou 3 classes em branco para os alunos pintarem o mapa. E então em que é que o exercício consistia? Em primeiro lugar, os alunos analisavam, portanto, as NUTS 3 de Portugal continental, verificavam a população dos 0 aos 14 anos, a população com 65 e mais anos, e tinham de calcular o índice de envelhecimento, aplicando, portanto, o conhecimento teórico inicial do que é o índice de envelhecimento e como ele se calcula. Depois tinham de pintar esse mapa com cores diferentes, portanto, ou pelo menos, ou melhor, com uma cor, mas fazendo variar o seu tom, perante os resultados obtidos, encaixando, entre aspas, a respectiva NUTS 3 na respectiva classe do mapa. E temos aqui o resultado feito por alguns alunos. Portanto, mesmo que nós não consigamos reproduzir um projeto SIG ou utilizar ou mostrar um projeto SIG aos alunos porque a tecnologia não nos permite, nós podemos utilizar este tipo de tecnologias para produzir materiais didáticos deste género, que não são materiais didáticos muito tecnológicos. Portanto, o objetivo é levar os alunos a perceber o conceito e a perceber as assimetrias territoriais neste indicador demográfico em Portugal continental. E depois o que é que era mostrado no final? Era mostrado um mapa construído no SIG para eles compararem com aquilo que fizeram, com o seu trabalho. E, pelos vistos, segundo como foi mostrado no relatório da reflexão crítica, a turma aderiu com bastante empenho e entusiasmo, porque efetivamente é uma aula diferente. E é uma aula que foge àquilo que tradicionalmente nós nas aulas de geografia recorremos, porque temos que preparar os alunos para exame, e, portanto, muitas das vezes tendemos a apostar mais em aulas expositivas do que aulas deste género. É uma situação mista, não é, Ricardo? Ou seja, usámos o SIG para chegar depois a uma parte mais manual, mas no fundo está lá a base, e isso é que eu acho que é interessante para eles também. Portanto. O facto de eles participarem na construção do mapa, eles pintarem NUT a NUT, eles vão vendo o que é mesmo o índice de envelhecimento e como é que ele se representa e como é que ele se distribui e como é que é quais as assimetrias territoriais, porque ele participou em cada etapa de construção do mapa e não recebe o produto final. É muito diferente quando isso acontece. Não sei se partilhas da minha opinião, mas se nós mostrássemos o mapa ao aluno, o mapa final, de certeza que... Já não percebiam, claro. Ou não percebiam ou não queriam perceber também. Isso. Não seria tão interessante como serem eles. É isso. A construção é tudo, porque aí eles estão no processo de construção e vão conseguir perceber como é que chegaram lá. Não é? E depois comparam com o resultado final e vêem se fizeram alguma coisa errada. Uma atividade muito simples, mas para um aluno de 15 anos... E mais uma vez promove o espírito crítico, que é bastante importante. E depois tentarem eles próprios verem as razões. Porque é que aqui o índice de envelhecimento é mais alto, porque é que ali é mais baixo. Portanto, eles próprios tentam encontrar as razões e chegar à tal literacia, portanto, do espaço, à tal alfabetização espacial que é importante e que se tem perdido, penso eu, um pouco ao longo dos anos. Um pouco, não, bastante. Ok, obrigado. Vamos então continuar. Eu estava aqui a ver, então temos mais uma questão da Joana Carvalho, que questiona se no fundo não será importante também, portanto, além digamos que da base mais técnica do SIG, no fundo criar também uma boa base teórica de cartografia. No fundo, ela resume também a questão, se calhar mais para o Ricardo até, dizendo que há aqui alguns mapas didáticos em manuais com alguns erros. O que é que vocês acham também disto? Eu acredito plenamente que haja. E, no entanto, sem querer desculpar esse tipo de erros, ou melhor dizendo, gralhas, eu gostaria de lembrar à Joana, ou de referir à Joana, que a produção de um manual escolar é um processo extremamente complexo, são muitas pessoas que lidam com a produção de um projeto dessa ordem, e é normal existirem determinadas gralhas que nas diferentes e sucessivas versões do manual vão sendo corrigidas. Não é desejável que isso aconteça, mas efetivamente, muitas das vezes, e contra a nossa vontade,
acontecem. Porque, efetivamente, muitas das vezes os mapas não são feitos por nós, autores, são feitos pela equipa gráfica. Nós fazemos a revisão e vêm várias provas, vêm as primeiras provas, revemos, vêm as segundas provas, revemos e pode haver algum erro por um motivo até que nos é alheio e que nós não conseguimos dominar. Acontece. Não é desejável, mas acontece. Ok, Aí está o papel do professor de geografia. Exato. Saber que o manual não é tudo. O manual é, no fundo, uma ajuda, uma proposta e uma ajuda. Ou seja, aprendizagens essenciais, exatamente. exatamente. E não Portanto, há nenhum manual no mercado que não tenha nenhuma, ou que se possa dizer que não tenha nenhuma grelha. exatamente. Naturalmente. Mas é desmistificar um bocadinho o uso do manual. O manual sim existe, é usado sim, mas desmistificar aquela velha ideia que o professor usa o manual e está sempre com o manual. E é preciso entendê-lo como portanto, um instrumento de trabalho e de estudo, no sentido de preparar o aluno para o exame nacional. No final do 11º ano, a geografia é uma disciplina bienal e, portanto, o aluno tem a avaliação externa. Portanto, é fundamental preparar o aluno para isso e há todo um contexto teórico que tem que ser ministrado e que tem que figurar, portanto, um instrumento de trabalho, que seja o manual escolar. Mas todo e qualquer manual, em mapas, em texto, por mais que nós queiramos, tem sempre alguma gralha que nas diferentes revisões e nas diferentes edições vão sendo corrigidas. Ok, eu em relação a isso também acrescento e reforço que isso acaba por ser normal. Lá está, não é desejável, mas acaba por acontecer. Mas eu lembro-me de uma expressão que há tempos um colega, o Fernando, que é do ano seguinte ao meu e ao do Ricardo, que agora é professor no Colégio Nossa Senhora de Lourdes e à beira da faculdade, e que inclusive orienta estágios, e ele veio-nos falar da experiência dele enquanto, no fundo, produtor de conteúdos para a escola virtual, dos testes e coisas do género. E uma das coisas que ele disse foi que ele e os outros colegas que participavam nisso, que eram humanos. E, portanto, uma coisa que está inerente à nossa condição é que de vez em quando há erros. E, portanto, o conselho que ele dizia era também, exatamente nesta linha, não seguirem, digamos assim, tudo o que lá estava escrito, mas sim usarem isso como ferramenta e olharem criticamente para aquilo. Portanto, eu acho que essa é a mensagem que deve passar, não é? São materiais, mas quem está, digamos, à frente da turma é o professor e é ele que deve, no fundo, selecionar, escolher os materiais que mais se adequam, pode ir buscá-los a várias fontes, não é? Mas deve olhar sempre criticamente para eles. Concordo plenamente com isso. Exatamente a minha opinião. O professor é o profissional máximo ali naquele momento. Aí muitas das vezes até quando isso acontece e quando é detectada alguma gralha no manual, muitas das vezes, às vezes até são os alunos que detectam, outras vezes é o professor que detecta essa mesma gralha e que, portanto, através do diálogo com os alunos tentam identificar o erro, o que é que ali estará errado, portanto a gralha, e juntos conseguem chegar à solução. Não é? Até pode ser, se calhar, uma boa maneira de introduzir matemática ou de explorar matemática. Não é? E aí é a aprendizagem. Ok, acho que a malta do chat está a ficar um bocadinho inibida agora, não tem mais... Eu lanço mais uma questão. Bom, para além dos sistemas de informação geográfica ajudarem os alunos a entender as matérias, a perceberem a geografia, ou ajudarem o professor a preparar os materiais e a ser, digamos, mais facilitador desse conhecimento de um modo mais atrativo. O que é que vocês acham dos sistemas de informação geográfica e o que está associado a ele ser uma competência profissional? Vocês acham que eles também podem ser uma competência profissional que se transmite aos alunos? Algo que os pode ajudar no futuro a obter um emprego?
a serem bem remunerados, porque também nem todos irão para a universidade. Não é? O que é que vocês acham desse papel dos sistemas de informação geográfica como competência profissional? Professor, eu acho que pode e deve ser uma competência profissional. Não é? Mesmo que o aluno, em termos de percurso profissional, não enverede por nenhuma profissão ligada ao SHIG, a aprendizagem com o SHIG é fundamental, pelas razões que já foram aqui apontadas, não é? Portanto, o facto de ele participar no processo de construção dos materiais muitas das vezes leva-o a perceber, a pensar o espaço de uma outra maneira, mesmo que vá ser médico, não é? Ou vá ser advogado, ou vá ser pedreiro, outra coisa qualquer. Não é? Aqui posso dar um bocadinho a minha experiência enquanto prática de ensino supervisionada nos pupilos do Exército. Eu estou a acompanhar uma turma de área de integração, portanto, o ensino profissional, e eles usam, ou seja, nós estamos a usar nas nossas aulas. Portanto, e eles estão a descobrir um novo mundo. Eles até são de um curso profissional de programação, por acaso até podia ser uma área que estaria bastante ligada até, mas estão a descobrir um novo mundo de usar as ferramentas WebSig que estão disponíveis. Portanto, acho que faz todo o sentido que seja incluído de alguma forma. Deve ser uma competência académica, tanto de alunos como de professores, naturalmente. Exato. Eu dou-vos a nossa experiência no ensino superior. Nós supostamente temos os nativos digitais, mas depois quando os nativos digitais os tentamos orientar para os conteúdos geográficos, aqueles nativos digitais estão assim muito depauperados em termos de conhecimento. Não é? Em termos de localização, não localizam. Em termos de utilizar o que está disponível, não utilizam. Eu estou no 3º ano e pergunto onde é que ficam os Himalaias, e eles ficam ali um bocado aos papéis, e pergunto, então, como é que podemos ir rapidamente para os Himalaias e em força? E eles ficam a olhar para mim, porque No 3º ano. No 3º ano? E ficam ali porque não há hábitos normais de utilizar o Google Earth, nem o Google Maps. Nem o Year Maps, faz favor. Nem o Year Maps. Porque a minha impressão é que nós estamos com os nativos digitais, mas é preciso educar os nativos digitais. Porque os nativos digitais fazem pastas e criam perfis e são capazes de fazer jogos e jogar e muito rapidamente, mas depois os conteúdos que são assim mais cá do nosso gosto e que para eles até lhes podem ajudar a ter uma profissão, porque atualmente, infelizmente, há muitas profissões que usam dados geográficos e o Pedro sabe, não é? Que os dados geográficos valem muito dinheiro atualmente, não é? A maior parte dos negócios está sempre ancorada no dado da localização. E nós, infelizmente, mas temos sempre que começar quase da base, não é? Temos sempre que começar da base. E há bocado, quando o Ricardo me dizia essa questão dos telemóveis, eu acho que o telemóvel é das ferramentas mais geográficas que temos agora à nossa disposição, não é? Porque aquilo... E das mais variadíssimas disciplinas, não é? Não é só da geografia, mas das mais variadíssimas disciplinas. Os são interdisciplinares, não é? Claro. Apenas uma técnica, não é? Eles são apenas uma técnica que nos ajuda a buscar. Uma ferramenta. E por isso é que eu vos falava dessa competência profissional, porque a resposta ao onde é uma resposta que atualmente dá emprego. Não é? A resposta ao onde e utilizar isso é uma resposta que dá emprego e que ajuda as pessoas a arranjar, digamos, um poiso e a terem uma remuneração. E era aí que eu via, perguntava-vos isso, de incorporar isso. E o profissional não era só nos cursos profissionais, eu pensava mesmo no resto. Né? No resto Na profissão, não é? Na profissão. Era mais nessa perspectiva que eu vos perguntava isso. Até por falar em cursos profissionais, aqui há uns anos atrás, eu estava numa escola secundária, no Tâmega e Sousa, e deram um curso profissional de
técnico de gestão de ambiente, acho eu, e a disciplina que eu estava a dar, para além da disciplina de geografia no ensino básico e no secundário, era ordenamento de território. E 2 dos módulos da disciplina eram SIG 1 e SIG 2. Eu pensei, se esta disciplina de ordenamento de território fosse dada a um colega meu, estes 2 módulos não eram dados. Porque, eu não vou apontar números, mas 80% dos meus colegas de geografia nunca contactaram consigo em momento algum no seu percurso académico. Se tiveram alguma formação esporádica, foi muito. E, portanto, aqueles alunos, por acaso, naquele ano tiveram SIG 1 comigo, no ano a seguir eu não estive naquela escola, nem sei como é que aquilo ficou, mas, efetivamente, portanto, é fundamental que seja uma competência profissional, não só dos alunos, mas também dos professores de geografia. Até porque os programas o exigem, não é? E outra pergunta relacionada com isso. Vocês conhecem as escolas? E deixe-me só acrescentar uma coisa, professor. Eu utilizei não o ArcGIS, porque a escola não tinha, obviamente, meios financeiros para adquirir a licença. Usamos um software de si gratuito, foi o Quantum GIS, e os alunos, portanto, alunos do profissional, portanto, são alunos normalmente com menos capacidades cognitivas que os alunos do regular, mas conseguiram fazer um trabalho muito positivo, um trabalho muito bom. Portanto, foi muito recompensador para ti. Manusear, apropriar o conceito de escala, porque para eles é uma coisa muito abstrata. Eu não sei se o Pedro concorda comigo, sobretudo no 7º ano, quando nós damos o conceito de escala, a grandeza de escala, a variação de escala, usar o Google Earth, um software de SIG, para mostrar a realidade a diferentes escalas, aproximar zoom, diminuir zoom, a aprendizagem é completamente diferente. E, portanto, o aluno às vezes até poderia memorizar o conceito de escalas, a escala é isto, mas ali ele vê, ele consegue operacionalizar o conceito e apropriar exatamente a informação que é necessária, é o que se pretende. Não é? Okay. Sim, e em termos de geografia, talvez até fosse interessante ter algumas componentes tecnológicas no programa, talvez, não sei. Mas isso obrigaria à reformulação de um programa que está em vigor já desde 2001, professor. Já vai ter 20 anos. Entretanto, vieram as aprendizagens essenciais, mas está tudo em vigor ao mesmo tempo. Programa, aprendizagens essenciais, está tudo. Portanto, assim um pouco. Pois, isso é um fator que traz alguma decalagem e alguma incapacidade de inovar. Eu dou-vos a nossa experiência mesmo no mestrado em SIG e OT, os alunos que terminaram há 2 anos já estão desfasados do programa que nós estamos agora a terminar. Há 2 anos nós dávamos determinados elementos, determinados conteúdos, e passado 2 anos nós já estamos a dar outros. Nas questões tecnológicas o imobilismo não pode estar, não é? O imobilismo aqui tem que ter dinamismo, não é? E realmente, se os programas estão assim um bocadinho mais imóveis, é um bocadinho difícil de os adaptar. Eu, pronto, falo apenas na perspectiva de professor e de utilizador e de colocar em prática as aprendizagens essenciais, mas efetivamente é um documento que no âmbito da STIG é ambicioso, que vai muito além do que o programa original estipula, mas o programa está em vigor também, não é? E é a base do currículo, estipula os princípios portanto, curriculares, não é? Os temas que são abordados e tudo. Se calhar começar a construir a casa pela base e não pelo telhado. Ora, está aqui uma colega a dizer que as áreas das aprendizagens de ITIC, por exemplo, são extremamente vagas. Os alunos hoje sabem ir às redes sociais, mas não sabem trabalhar com Word ou Excel. Não sabem, professor. É. Não faz parte do programa em determinado. Por mais que nós julguemos isto, portanto, que achemos surpresa, ou consideramos isto estapafúrdio, o que é certo é que em determinados anos eles não aprendem a trabalhar com o Word, com o PowerPoint e com o Excel. Então deixem-nos confessar que no primeiro ano também nos acontece isso.
os alunos que não chegam, e às vezes os nossos alunos no segundo ano, o Word tudo bem, mas o Excel ainda navegam em águas muito alunos turvas. do nono ano, numa turma que até era bastante razoável o ano passado, eu, numa das aulas de Geografia, ensinei-lhes a construir um gráfico do Excel, que eles nunca tinham ouvido falar nisso, nunca tinham visto. E são alunos que fazem tudo com o telemóvel, portanto, lá está. Podem ser alunos muito bons na parte digital, mas nós temos que canalizar essas competências do digital para aquilo que nós queremos, não é? Competências essas que deviam ser articuladas com a área dos TIC, ou seja, com as disciplinas de informática, que também estão a precisar de uma renovação, na verdade. Portanto... Okay. Bom, José, e já temos aqui muito, isto também já vai adiantando, já está quase das 7. Eu fazia uma pergunta final para, entre aspas, nos enterrar, a nós que estamos na universidade. Qual é o papel que vocês veem que as universidades podem dar na ajuda para consolidar esta transferência de conhecimento e consolidação de conhecimento, SIGs, geografia? Que papel é que nós podemos ter de ligação com o ensino secundário? Básico e secundário. Professor, na minha opinião, deve-se apostar na formação contínua de professores. E, portanto, mas uma formação periódica, porque normalmente as formações que os professores têm, como precisam de 50 horas de formação numa área específica para progredirem na carreira, eles fazem esta, que são 25 presenciais mais 25 de trabalho autónomo, contactam com o SIG, muitos deles são capazes até de prosseguir e tentarem fazer exercícios de forma autodidata, ou pelo menos tentarem eles próprios seguirem o seu caminho e realizarem outros tipos de mapas. Já tive colegas que o fizeram noutras ações de formação noutros centros, mas o que é certo é que muitos terminam a formação e esquecem completamente porque já não precisam disso para progredir na carreira ou já estão no próximo escalão. Não nos podemos esquecer que, para além do envelhecimento do corpo docente, nós temos toda a desmotivação associada à carreira. Se calhar o Pedro ainda não está bem por dentro disso, porque está a começar... Então não estou, só que eu sou um positivo, portanto... Pronto, é isto. Há 20 anos era mais positivo. Eu sei, mas eu agora estou na altura de ser elefado a dar fresco naquelas reuniões, portanto, eu ainda sou elefado a dar fresco. E, portanto, muitos colegas, ao frequentarem essas ações e essa necessidade de atualização não é, portanto, uma vontade própria, mas um imperativo da própria carreira e da própria progressão na carreira. Porque se eles sem créditos não progridem. E eu não estou a criticar os meus colegas, de forma alguma, porque eu, para progredir de um escalão para o outro, se precisar de horas de formação, muitas das vezes tenho que fazer formação no âmbito de, sei lá, gestão de conflitos dentro da sala de aula, das tutorias e de uma treta do género. Não é? Preferia fazer formação específica na minha área, mas, por exemplo, em geografia, ela é muito restrita. E em si, formação de professores em si é praticamente nula. Sei que a faculdade aqui há uns anos ministrava formação contínua, mas depois há outra questão, há a parte financeira e muitos professores não estão dispostos a pagar para terem formação contínua. Seja em que área for. Isso realmente há uns anos havia, inclusive eu dei alguns desses cursos, uns dirigidos para os professores, outros não, de caráter mais geral, mas geralmente era sempre um problema, digamos, que termos pessoas suficientes para que o curso conseguisse funcionar. E uma das razões era essa, eram os custos, digamos, e eram custos, ainda são razoáveis, quer dizer, ter uma formação de 30 horas e custar 150, 200 euros, ainda é dinheiro, não é? Portanto, se as pessoas tiverem alternativas mais baratas, é aquilo se calhar que vão procurar, não é? E se calhar fazem esse percurso que o Ricardo estava a dizer, de procurar qualquer coisa que resolva o problema para subir de escalão, independentemente daquilo que vão efetivamente aprender ou não é? Mas há a destacar também o oposto, Zé. Colegas nossos que
apesar de todas as contrariedades que o ensino tem trazido nos últimos anos, tentam aprender mais e incutir nas suas aulas este tipo de recurso, ou trazer para as suas aulas, melhor dizendo, este tipo de recurso. Estou-me a lembrar de uma colega da última ação de formação, da ação de formação que dei no último centro de formação em Guimarães, com 60 e muitos anos, que desenvolveu um projeto de SIG e que mapeou no distrito onde dava aulas, mapeou indicadores demográficos e utilizou isso em materiais didáticos com os alunos. Portanto, isso é muito positivo. O que significa que, lá está, muitas das vezes no ensino nós temos muitos colegas que são os velhos do Restelo e que têm muita resistência a isso e arranjam sempre subterfúgios para dizer que as escolas não estão capacitadas, ou a internet não funciona, ou são muitas as solicitações nas escolas e não há tempo para isso, e muitas vezes oferecem resistência então à utilização do SIG e à frequência destas oficinas ou ações de formação. Sim, nós notamos isso. Nós também estivemos envolvidos numa formação há uns meses, há poucos meses, na Escola Gonçalo Jarque, em Matosinhos, e também tivemos essa experiência. Portanto, tivemos a experiência de 2 ou 3 no primeiro dia ou no segundo desistirem e dizerem que já não queremos, não é? Não sei se foi por perceberem o que é que seria a formação ou algo do género, não sei. Mas os outros, de facto, foram muito interessantes e os resultados finais também foram interessantes. Portanto, nós também notamos isso, não é? Portanto, notamos que há os dois extremos, digamos assim, não é? E para nós também isso também é positivo, não é? Eu também acho que os SIG são como o sushi. Ou se gosta muito ou não se gosta nada. É um bocadinho. Sim, a Prof. Gel está aqui a fazer umas considerações de talvez parcerias com as faculdades e centros de formação com ofertas em SIG. Depois a outra relativamente, os professores não têm idade, não é? O professor, em princípio, é alguém que está sempre a aprender, deve estar sempre avançado relativamente aos tempos, não é? Ou tentar estar, pelo menos, em consonância com os tempos. Nós temos tentado fazer algum esforço, mas dou-vos a minha opinião relativamente a esta parceria com as faculdades. Era muito interessante se as nossas carreiras fossem menos esgotantes ou menos direcionadas para o que nós temos que fazer, que é a investigação e algumas aulas, que comparativamente ao ensino básico e secundário, nós damos poucas aulas, não é? O nosso horário são 9, 10 horas, parece que é pouco, mas depois nós temos outro tanto que é a investigação e é isso que nos faz progredir. Nós tentamos, se vos der a realidade também, as pessoas que dominam o SIG nas universidades também não pensam que é 100% do corpo docente. E o Ricardo e o Pedro também sabem isso, não é? No ensino superior, se vocês percorrerem as 4 ou 5 universidades que existem no país e que lecionam, ou que estão relacionadas com o curso de Geografia, vocês, se analisarem o corpo docente, o docente também não é 100%. Não sei, na Universidade do Porto, não está mal, talvez aí uns 30%, 40%. E esses 30%, 40% têm que valer por vários, não é? Porque são eles que ministram o SIG aqui, acolá, no primeiro, no terceiro, no mestrado, onde cai. Portanto, a carência de profissionais SIG para lecionar não está só para baixo, também está para cima. Agora, há uma bolha que está a sair. Há uma bolha de pessoas que está a sair, mas que não têm experiência, que são os nossos alunos atuais dessas universidades, os que nós formamos, esses são a bolha que pode fazer essa transferência. E o José Teixeira estava a falar da nossa experiência com o Centro de Formação da Gonçalves Arco, e nesse centro, nessas ações que nós promovemos, nós
auxiliamos-nos de uma estudante que estava a acabar o mestrado e essa estudante... Mas em ensino, professor? Não, uma estudante em SIG. Não, mas em ensino, tecnologia? Sim. Okay. E essa estudante colaborou connosco e realmente aquilo passou e nós vimos que ela tinha essa capacidade. Isto é, há aqui um desencontro de oportunidades e de quem está disponível, não é? Eu sei que era muito interessante eu dizer-vos, não, as universidades deviam ocupar aqui um papel crucial, porque elas é que têm esse saber mais ou menos cimentado e deviam fazer a ponte. Não é fácil. Não é fácil. O Ricardo e o Pedro são dois que nós convidamos porque já sabíamos, digamos, qual é o vosso... A vossa roupagem, não é? O Ricardo e o Pedro são dois casos excepcionais no meio disto, porque têm muita experiência nos sistemas de informação geográfica. O Ricardo tem um mestrado nisso, o Pedro também tem... Há muitos anos, mas ficou o know-how, não é? Ficou algo. O Pedro tem muita experiência em termos profissionais e vocês estão no meio caminho ótimo, que é vocês, para além da experiência profissional e do desempenho técnico, vocês agora têm a experiência pedagógica e a experiência de estar nas aulas. E para cima não é fácil encontrar isso, quer dizer, nós temos os nossos alunos, podem ser bons técnicos, mas não têm nenhuma experiência pedagógica. O que era interessante era conseguir encontrar aqui um equilíbrio entre quem faz os manuais, tem que passar esses conhecimentos, os centros de formação, estes novos estudantes que vão saindo com essas competências e vocês que estão no meio. E vocês que estão no meio, porque o mestrado em SIG e OT da Faculdade de Letras do Porto, acho que tem, que eu me lembro, assim, de cabeça, tem para aí uns 10 que são professores. Portanto, fizeram o mestrado em SIG, depois ou fizeram uma especialização para o ensino, ou fizeram algo qualquer relacionado com isso, e estão nas escolas. Mas eu julgo que daqui a uns anos, uns 10 anos aproximadamente, vai haver uma mudança bastante significativa, porque daqui a 10 anos muitos dos professores, portanto, neste momento já têm uma idade avançada, vão se reformar e vão necessariamente dar lugar aos mais novos. O que é que já se está a verificar? No nosso grupo de recrutamento em Geografia, já há poucos colegas por colocar. E eu tenho conhecimento de escolas nas áreas onde, por variados motivos, há menos interesse e há menos procura por parte dos professores contratados, nomeadamente o Algarve, relativamente mais longe e por ter custos mais elevados, ou consideravelmente elevados no que diz respeito às rendas de casa e etc. Eu tenho conhecimentos de escolas onde em horários de geografia estão professores de sociologia, de história e, penso eu, de filosofia. Portanto, o que se está a verificar é que o próprio sistema já não está a dar resposta às necessidades de professores e, portanto, está a recrutar de outras áreas que nada têm a ver com a geografia, ou muito pouco tem a ver com a geografia. A geografia é uma disciplina de charneira, mas tem a sua identidade própria. O sistema está a recrutar profissionais de outras áreas. Isto é muito mau. Basta ir às ofertas de escola, Ricardo. Eu, como sou contratado, sei. E na própria área metropolitana de Lisboa há escolas ainda com horários completos de geografia disponíveis neste momento, portanto. Aqui no Norte, como a maior parte dos professores são do Norte, e portanto aqui os lugares estão tapados, está tudo ocupado, não se nota isso. Mas em escolas da área metropolitana de Lisboa, onde eu já trabalhei, e em escolas de Faro, portanto o distrito de Faro, há já muita falta de professores de geografia, eles já estão a recorrer a outros grupos de recrutamento. E depois o que vai acontecer naturalmente é o que aconteceu há 30 anos atrás, em que eles recorriam a pessoas que nem sequer tinham profissionalização em ensino. Portanto, confirmo, Ricardo, confirmo. Eu sou um exemplo. Isto é ciclo, um exemplo. Confirmo, porque eu comecei a dar aulas há 30 anos
E eu estava no primeiro ano de Geografia, na Faculdade de Letras, e já tinha um horário de 6 horas. Mas é o que vai acontecer nos próximos anos. E no terceiro ano já tinha um horário completo à noite e podia ter o curso todo, durante o dia. Estou com horário de 8 agora. E tinha colegas de Antropologia da Geografia. Portanto, Exato. confirmo que isso vai acontecer, já está a acontecer. Já está a acontecer. Ok. Bom, José, não sei se o público não disse mais nada, não sei agora, José, como é que queres orientar isto? Acho que se calhar terminávamos, já estamos também quase na hora de jantar, não é? Portanto, se calhar terminávamos, não é? Pronto, então antes de terminar, eu queria me despedir dos dois colegas que estiveram connosco e agradecer-vos a troca de impressões com a Academia, nós, de certa forma, representamos. É muito bom nós trocarmos impressões convosco porque nós estamos distantes. Não é? O professor José Teixeira e eu colaboramos um bocadinho com o mestrado em ensino e é muito interessante para nós irmos às escolas e tentarmos ver qual é a realidade. Por muito que queiramos dizer que sabemos como é que estão as coisas e que se leiam as notícias todas dos jornais, isso não é a mesma coisa que contatar com os professores e ver as escolas e ver os alunos, ver até com algum agrado, eu fico sempre satisfeito que alguns professores ou algumas escolas têm melhores condições que a Faculdade de Letras, eu fico muito satisfeito com isso. Mas depois que não se complementa com outra parte, que era o que vocês estavam a dizer da tecnológica, não é? Não há salas de computadores, fez-se muito bonito e temos quadros interativos, mas depois não se complementam com isso. E é sempre bom, para mim e para o professor José Teixeira, julgo eu, é sempre bom contatar connosco. A outra é mantermos estas conversas, porque estas conversas também são muito esclarecedoras para nós e interessantes, e para os nossos alunos. Porque nós somos apenas um ponto de passagem e é muito importante os nossos alunos contatarem com os colegas que estão com os problemas em mão, não é? E que vão ser colegas deles a seguir. E daí que eu só tenho que vos agradecer e esperar que se repita com perspectivas mais positivas, como a do Pedro. Sempre disponíveis. E com perspectivas positivas como a do Ricardo, porque essa ação de formação deve ter corrido muito bem, porque os resultados foram bons. Não é? Estou satisfeito. Pronto, até o formador está satisfeito. Não é? Pronto, da minha parte é agradecer-vos. Ok, da minha parte também agradecer ao Pedro e ao Ricardo por estarem connosco. Acho que a conversa foi interessante e eu acho que também para repetir, se possível, quando tudo isto passar, não é? Quando a vacina estiver aí, quando nos pudermos encontrar, porque acho que além destas conversas, digamos assim, mais formais, também é importante que haja tempo para as conversas mais informais, para se beber uns copos, e aí também há conversas interessantes. Portanto, fica o desafio. Elas até surgem depois dos copos, não é? Pois, também. São as tertúlias. Também. Portanto, eu acho que no fundo está, digamos assim, a semente lançada, não é? E, portanto, teremos hipótese durante o próximo ano, de certeza, e seguintes, de fazer coisas e desenvolver mais esta parceria, digamos assim. Portanto, resta-me agradecer-vos, desejar-vos um bom Natal e desejar um bom Natal também a quem assistiu pelo YouTube e às participações que nós tivemos por lá também. Pronto. Obrigado. Obrigado. Bom Natal a todos. Obrigado, boas festas. Até à próxima. Até à próxima, obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigado.